Em meados de julho de 1980, foi o auge do verão americano. Enquanto o resto do país lutava contra o calor, os agentes da lei nos condados de Kern e Ventura, no centro da Califórnia, enfrentavam 2 homicídios ocorridos com poucos dias de diferença, em 15 e 18 de julho. Foi um mistério que permaneceu sem solução por décadas, até que a tecnologia de DNA forneceu os elos faltantes que deram ao OAS investigadores a vantagem necessária para capturar um assassino depravado. Mas quem eram as vítimas e como estavam conectadas? Hoje, voltamos no tempo até a Califórnia da década de 1980 para explorar os casos entrelaçados dos condados de Kern e Ventura. Sol, areia e surf. Desde as Costas Douradas até as cidades glamorosas, a Califórnia tem tudo isso e muito mais. O estado da costa oeste é, sem dúvida, uma atração durante todo o ano para turistas de todo o mundo. Seja que você queira desfrutar de uma tarde absorvendo a atmosfera animada de Venice Beach ou passar um dia se misturando com celebridades na ensolarada Los Angeles enquanto passeia pela calçada da fama, a Califórnia tem algo para todos. Mas, apesar de seu encanto magnético, também tem seu lado sombrio, e hoje daremos uma olhada em 2 de seus mistérios. Na manhã de 15 de julho de 1980, no condado de Kern, um grupo de trabalhadores de manutenção em Delano foi a um pomar de amêndoas para mais um dia de trabalho. Ao se aproximarem da 13ª fila de árvores, notaram o que parecia ser uma pessoa encolhida em posição fetal, como se estivesse dormindo no chão. A curiosidade os levou a investigar mais e o que descobriram os deixou chocados. Correram para chamar a polícia imediatamente. Era o corpo de uma mulher que claramente havia sido assassinada. Equipes de investigadores e técnicos da cena do crime chegaram à plantação de amêndoas e começaram a isolar a área para iniciar sua investigação. A mulher parecia ser de ascendência latino-americana ou hispânica. Os investigadores notaram imediatamente a falta de sangue na cena e logo encontraram marcas de pneus que iam até onde o corpo foi encontrado e depois se afastavam. Outra pista foi uma garrafa descartada de cerveja Michelob. Eles teorizaram que a vítima poderia ter sido apanhada em um bar conhecido como Ruby's, localizado em Lemoore, a 1 hora da fazenda. Assim, a investigação começou imediatamente enquanto procuravam pistas sobre sua identidade na plantação. Detetives foram enviados ao Ruby's para interrogar o pessoal e os clientes sobre a identidade da mulher ou qualquer atividade suspeita, enquanto outras equipes vasculhavam os campos. À tarde, os investigadores não haviam encontrado nenhum de seus pertences pessoais, e as pessoas interrogadas não puderam fornecer muitas informações sobre a mulher. O corpo foi transportado para o necrotério do condado. Determinaram que ela havia sido assassinada um dia antes de ser descoberta. Ela foi agredida antes de ser esfaqueada. Sem dúvida, um excesso com um total de 27 feridas de arma branca, 18 no peito e 9 feridas defensivas nos braços e ombros. Para os investigadores, era óbvio que ela lutou ferozmente contra seu agressor. A causa da morte foi registrada como trauma por objeto cortante, já que seus órgãos vitais foram perfurados. Sem nenhuma forma de identificação, suas impressões digitais foram tiradas e enviadas ao laboratório de criminalística. No entanto, após comparar suas impressões digitais com várias bases de dados, não foram encontrados registros. O legista começou a examinar o corpo em busca de pistas que os investigadores pudessem usar para tentar identificá-la. Ela tinha 2 tatuagens únicas. Uma era um coração com as palavras "Eu te amo, Shirley", e Seattle. A outra dizia simplesmente "Mãe" e "Eu te amo". Cicatrizes foram encontradas em seu abdômen, que o examinador acreditava que poderiam ter sido de uma cirurgia ou de um parto, e também havia cicatrizes em suas nádegas. Ela também tinha uma prótese na perna esquerda devido a uma lesão na parte superior da perna. Faltavam todos os dentes superiores e havia sinais de que foram removidos medicamente. O relatório toxicológico mostrou que ela estava intoxicada, com um nível de álcool no sangue de 0,3%. Isso reforçou a teoria de que ela possivelmente foi apanhada no bar Ruby's. Um perfil detalhado foi desenvolvido com base nas descobertas do examinador. Estimou-se que ela tinha entre 25 e 35 anos, pesava 52 quilos e media 1,63 m. Ela tinha cabelos pretos levemente encaracolados e era definitivamente de ascendência nativa americana.
Seu corpo mostrava sinais de ter dado à luz pelo menos uma vez. A tatuagem sugeria que ela era originária de Seattle, Washington, e que Shirley era seu nome real, ou de alguém que ela amava muito. As roupas que ela usava no momento de sua morte eram uma blusa rosa, jeans azuis, sapatos brancos e meias azuis. Seu corpo foi mantido no necrotério do condado até que pudesse ser identificado adequadamente e, enquanto isso, foi dado o nome temporário de Jane Doe do condado de Kern. Os investigadores também tiraram impressões digitais da garrafa de cerveja descartada encontrada na cena e fizeram moldes de gesso das marcas de pneus encontradas perto do corpo da vítima. A equipe forense também recolheu as roupas da vítima e conseguiu extrair material biológico dos itens. Também foi solicitado ao médico legista que fornecesse recortes das unhas da vítima para buscar possível DNA que pudesse ter sido transferido durante o ataque. Tudo isso foi enviado para perfil de DNA enquanto a investigação continuava. Mas ela foi apenas a primeira vítima no que se tornaria um mistério da Jane Doe do condado de Kern. Os policiais foram alertados sobre outro assassinato no condado vizinho de Ventura. O corpo de outra mulher foi descoberto no estacionamento da escola secundária Thousand Oaks, em 18 de julho de 1980 em Westlake. Quando os investigadores chegaram, notaram que a mulher era de ascendência nativa americana ou hispânica. Ela havia sido parcialmente despida e tinha várias feridas defensivas visíveis em seus braços. Uma busca na cena do crime indicou que ela foi assassinada em outro lugar, já que não havia uma quantidade significativa de sangue perto da cena. Também se acreditava que ela foi levada ao estacionamento e arrastada de um veículo, já que havia um rastro de sangue desde a borda da superfície de asfalto até onde o corpo foi encontrado. Os investigadores estavam cientes de que um ataque semelhante havia ocorrido 3 dias antes no condado vizinho de Kern. Embora as semelhanças entre ambas as cenas do crime fossem surpreendentes, na época, os investigadores não acreditavam que estivessem vinculadas. Uma busca na área próxima não forneceu pistas para os investigadores, já que não foram encontradas marcas de pneus ou pertences pessoais da vítima perto da cena do crime. O zelador da escola, que havia encontrado o corpo, foi interrogado, mas não pôde fornecer mais detalhes, exceto que a encontrou enquanto realizava suas tarefas gerais na escola. Para os investigadores, era evidente naquele momento que ela também estava grávida. Seu corpo foi enviado ao legista do condado para um exame adicional. No escritório do legista, o examinador médico determinou que a vítima havia sido assassinada 12 horas antes de seu corpo ser descoberto. Ela foi esfaqueada 16 vezes e depois estrangulada até a morte. A vítima também sofreu uma agressão brutal. As feridas em seu braço mostraram que ela lutou contra seu agressor até o fim. O legista determinou que ela tinha entre 20 e 30 anos. Sua altura estimada era entre 1,55 m e 1,60 m, e ela pesava entre 45 e 52 quilos. O legista forneceu aos investigadores um perfil detalhado que incluía sua descrição e marcas distintas em seu corpo. A vítima era principalmente de ascendência nativa americana, com alguns ancestrais hispânicos, caucasianos, subsaarianos e asiáticos. Ela tinha olhos castanhos, cabelos pretos com pontas loiras descoloridas e sobrancelhas desenhadas, pois havia raspado as sobrancelhas naturais. Ela tinha uma grande quantidade de trabalho dental e também tinha as orelhas perfuradas. Tinha várias cicatrizes e marcas de nascença, incluindo 2 cicatrizes de vacinação no braço esquerdo e uma que ela estava grávida de 5 meses de um menino. O bebê parecia estar bem nutrido e ter recebido cuidados pré-natais adequados antes do ataque. Uma cicatriz de episiotomia também sugeria que ela poderia ter dado à luz pelo menos uma vez antes. Suas impressões digitais foram tiradas, mas uma busca nos bancos de dados nacionais não produziu resultados, assim como aconteceu com a Jane Doe do condado de Kern. Ela também não tinha antecedentes criminais. A vítima estava vestida com uma camiseta branca, sutiã preto, roupa íntima branca e calças vermelhas. Estes, junto com seus recortes de unhas, foram coletados e enviados para extrair qualquer DNA estranho que pudesse ser usado para identificar seu assassino. Também foi extraído DNA do bebê não nascido para realizar um teste de paternidade. Enquanto os investigadores aguardavam os resultados, o legista do condado deu-lhe o nome temporário de Jane Doe, do condado de Ventura. Nas semanas seguintes,
As autoridades em ambas as investigações trabalharam extensivamente para descobrir as identidades de ambas as mulheres. Os oficiais do condado de Kern revisaram o bar e entrevistaram mais pessoas na área. Os investigadores também usaram os meios de comunicação locais para fazer um apelo a qualquer pessoa que pudesse ter conhecido alguma das Jane Doe. Foi então que receberam uma pista de uma chamada anônima de uma mulher que alegava conhecer a mulher encontrada no pomar. Segundo a pessoa que ligou, ela se chamava Becky ou Rebecca Ochoa, tinha tatuagens semelhantes às da vítima e trabalhava como garçonete em um bar. No entanto, essa pista não levou a lugar nenhum. Outras pessoas se apresentaram alegando tê-la visto em Lemoore e arredores durante várias semanas antes de sua morte. Segundo essas testemunhas, a vítima havia trabalhado em um pomar local como trabalhadora rural. Essa pista também não produziu informações úteis. Posteriormente, os investigadores visitaram estúdios de tatuagem locais na esperança de que reconhecessem o trabalho e pudessem identificar a vítima. Um tatuador de Bakersfield disse que não conhecia pessoalmente o trabalho, mas forneceu detalhes de um estúdio de tatuagem em Los Angeles que usava uma técnica semelhante em seus desenhos. Ele também explicou que a área tinha uma grande comunidade. Os detetives foram para Los Angeles. Depois de interrogar os artistas do estúdio, perceberam que sua Jane Doe não tinha nenhum vínculo com a área e agora estavam novamente no ponto de partida. No condado de Ventura, os detetives trabalharam com a teoria de que sua Jane Doe havia sido sequestrada enquanto fazia carona perto do College of Sequoias, em Visalia, Califórnia. Os investigadores também usaram os meios de comunicação como uma forma de descobrir mais informações sobre sua vítima. Mas, ao contrário da Jane Doe do condado de Kern, ninguém parecia se lembrar de sua vítima. Seus registros dentários foram distribuídos para vários laboratórios dentais, mas ainda não havia correspondências. Sem novas pistas, essas vias rapidamente se esgotaram. As esperanças dos investigadores se desvaneceram novamente quando os testes de paternidade do bebê não nascido também resultaram em um beco sem saída. O DNA extraído do bebê não nascido foi usado para criar um perfil que poderia ser vinculado a perfis criminais existentes na base de dados CODES. No entanto, parecia que o pai do bebê não tinha antecedentes criminais. Os testes de DNA ainda estavam em sua infância, na década de 1980, e os investigadores haviam esgotado todas as pistas possíveis em sua tentativa de identificar ambas as mulheres. Ambas as Jane Doe foram enterradas em cemitérios dos condados, mas suas histórias não foram esquecidas pelos investigadores, que continuaram trabalhando para restaurar suas identidades. O DNA estranho de ambas as mulheres foi encontrado ser de um homem desconhecido. No entanto, os investigadores continuaram mantendo ambas as investigações separadas, acreditando que os assassinatos eram pura coincidência. Eles foram arquivados e, durante os 30 anos seguintes, os resultados de DNA foram periodicamente enviados pelos investigadores encarregados dos casos não resolvidos em ambos os condados. Um novo conjunto de olhos significava uma nova abordagem para o caso. Os investigadores estavam confiantes de que o assassino teria cometido mais crimes desde 1980. Com os avanços tecnológicos, era possível que seu suspeito agora estivesse em seus sistemas. Em 2008, os oficiais do condado de Kern finalmente conseguiram encontrar uma correspondência com o DNA recuperado de sua Jane Doe. Ele foi vinculado a um homem de 51 anos chamado Wilson Chouest, que já estava sob custódia na Califórnia. Wilson Claude Chouest Jr. nasceu em 2 de dezembro de 1951 em Nova Orleans, Louisiana. Segundo relatos, a infância de Wilson foi difícil, pois seus pais sempre estavam em conflito entre si. Quando jovem, Wilson tinha o desejo de se tornar sacerdote, mas após ser expulso de uma escola católica por bater em outro estudante, essas ambições desapareceram. Logo ele se entregou ao lado sombrio da vida e começou a abusar das drogas. Aos 18 anos, ele se alistou no exército, mas foi dispensado após ser considerado inapto para o serviço. Depois de voltar para casa, Wilson decidiu se casar e se estabelecer em Los Angeles em 1969. O casal parecia suficientemente feliz e até tiveram uma filha. Mas começaram a aparecer problemas no casamento quando Wilson se ocorreu em outubro de 1977. Ele havia dado uma carona a uma jovem que estava parada ao lado de uma estrada em Los Angeles. Assim que ela entrou,
Ele a sequestrou e a conduziu a um local remoto. Wilson a agrediu e tentou estrangulá-la até a morte. Assumiu que ela havia morrido depois que ela perdeu a consciência. Depois de deixar seu corpo em uma vala, ela recobrou a consciência e imediatamente o denunciou na delegacia mais próxima. Incapaz de escapar das acusações, Wilson fez um acordo com os promotores e foi acusado de sequestro em novembro de 1977. Ele foi colocado em liberdade condicional em junho de 1980. No entanto, não durou muito. Em agosto de 1980, apenas 2 meses após sua libertação, ele cometeu um roubo. Naquele mesmo mês, ele tentou sequestrar outra mulher fora do College of Sequoias em Visalia. Ele a ameaçou com violência se ela se recusasse a cooperar. Mas seu plano foi frustrado por 2 testemunhas que passavam por ali naquele momento. Em setembro de 1980, ele sequestrou e agrediu outra mulher, que foi liberada depois que ela lhe disse que era casada. Posteriormente, ele foi capturado e condenado pelos 3 crimes. Foi condenado a 12 anos à prisão perpétua naquele mesmo ano. No entanto, Wilson foi colocado em liberdade condicional em 2004, após cumprir 24 anos, mas o comitê reverteu sua decisão após concluir que ele não mostrava arrependimento. No entanto, ele era elegível para outra audiência de liberdade condicional em 2016. Enquanto ainda estava atrás das grades, os investigadores conseguiram vincular o DNA de Wilson ao perfil de DNA recuperado da Jane Doe do condado de Kern. No entanto, ele não foi acusado imediatamente, e nunca foi dada uma razão para isso. Em 2012, ao saber como os oficiais do condado de Kern vincularam Wilson a um assassinato não resolvido de julho de 1980, os oficiais do condado de Ventura enviaram o perfil de DNA de seu suspeito no caso para compará-lo com qualquer possível correspondência no sistema. Em janeiro de 2013, eles obtiveram uma correspondência. Sua Jane Doe também foi vinculada a Wilson West através do DNA encontrado em suas roupas e unhas. Isso desconcertou os investigadores de ambos os condados, pois passaram todos esses anos investigando ambos os casos cujas semelhanças eram notáveis, mas nunca os haviam vinculado. A luta por justiça, no entanto, estava vinculado Wilson aos 2 assassinatos, ainda não haviam conseguido identificar ambas as Jane Doe. Quando o caso foi apresentado ao escritório do procurador distrital do condado de Ventura, um dos advogados optou por não seguir em frente com o caso não resolvido com vítimas desconhecidas. No entanto, o promotor adjunto sênior John Barrick não estava disposto a desistir. Ele queria processar Wilson pelos assassinatos das Jane Doe do condado de Kern e do condado de Ventura. De acordo com as leis de assassinato, eu não preciso provar sua identidade, só preciso provar que são seres humanos. Achei que valia o esforço porque, se não o fizermos, essas mulheres nunca obterão a justiça que merecem, mesmo que não conheçamos seus nomes. E há uma grande chance de que Wilson seja libertado. E ele não é uma pessoa que merece estar entre cidadãos respeitadores da lei, disse Barrick. Enquanto ainda estava sob custódia, Wilson West foi transferido para o condado de Ventura em 23 de setembro de 2015 por ordem judicial. Enquanto estava detido na prisão do condado, foi acusado e preso por 3 acusações de assassinato. As mortes de ambas as Jane Doe e a morte do filho não nascido da Jane Doe do condado de Ventura. Desde o início, Wilson negou toda a responsabilidade pelo ataque e pelos assassinatos de ambas as mulheres. Durante os 3 anos seguintes, Barrick, juntamente com vários promotores de ambos os condados, trabalharam para apresentar um argumento convincente que levaria Wilson a pagar por seus crimes. Seu julgamento começou em 14 de maio de 2000. Aos seus ataques, testemunharam no tribunal e descreveram Wilson como tendo uma natureza predatória. Seus depoimentos foram semelhantes na maneira como foram abordadas por Wilson e atraídas para seu carro. Outra testemunha que se apresentou foi Patrick Scott Bell. Patrick tinha sido um adolescente em 1980 e frequentemente ficava com West, que era um amigo da família. Ele relatou como Wilson lhe confessou que havia matado e jogado o corpo de uma mulher desconhecida. Ele também explicou que ele e seus irmãos ajudaram Wilson a limpar seu carro uma noite, e quando sua mãe, Carolyn Bell, os confrontou, mentiu dizendo que Wilson havia atropelado um cervo. Essa confissão foi corroborada por Carolyn Bell, tanto em uma entrevista anterior de 2013 quanto no tribunal.
Após as confissões, os promotores utilizaram provas físicas encontradas na cena do crime no condado de Kern. O DNA e as impressões digitais recolhidas da garrafa de cerveja descartada coincidiram anteriormente com Wilson. O DNA extraído das roupas e unhas da Jane Doe também resultou em uma correspondência positiva. O advogado de defesa de Wilson, Andrew Ninchef, apresentou um argumento fraco ao afirmar que seu cliente e as mulheres haviam consentido em relações íntimas. Também argumentou que não havia provas físicas da cena do crime no condado de Ventura que comprovassem que Wilson realmente esteve lá. Após um julgamento que durou 2 semanas, Wilson foi considerado culpado dos assassinatos das 2 vítimas adultas em 31 de maio de 2018. O júri votou unanimemente a favor do veredicto de culpa. No entanto, eles não puderam condená-lo pelo assassinato do filho não nascido, pois as leis referenciadas pela acusação para considerá-lo culpado do assassinato só foram alteradas após 1994. A pena de morte não foi buscada devido à idade de Wilson e à falta de testemunhas que depusessem a seu favor. Em 12 de julho de 2018, Wilson foi sentenciado a cumprir 2 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente, ele está cumprindo sua sentença no Centro de Tratamento de Abuso de Substâncias e Prisão Estadual da Califórnia, em Corcoran. Embora Wilson tenha sido condenado pelos assassinatos de ambas as Jane Doe, isso não aproximou os investigadores de devolver-lhe seus nomes. No entanto, as provas de DNA haviam avançado substancialmente desde a década de 1980. No condado de Ventura, o investigador de casos não resolvidos Steve Rhodes sabia que um novo método de testes de genealogia genética estava sendo utilizado para identificar suspeitos em casos não resolvidos de décadas atrás. Esse método havia colocado o assassino do Golden State atrás das grades e certamente poderia ajudar a identificar as vítimas. Em parceria com o projeto DNA Doe, DDP, um grupo de voluntários que USA Genealogia Genética para identificar John e Jane Does, os oficiais dos condados de Kern e Ventura enviaram suas amostras de DNA para testes genéticos. O DDP foi creditado com a identificação positiva de uma vítima do assassino em série, John Wayne Gacy. Até agora, o DDP conseguiu encontrar localizações e sobrenomes de parentes distantes que podem estar relacionados a Jane Doe. Violet Sussey disse que havia prometido à sua avó que encontraria Shirley e a traria de volta para a família. Seus restos mortais foram transferidos para o aeroporto de Edmonton em 26 de maio de 2022. Antes que seu caixão fosse devolvido à sua família, membros da tribo Tule River da Califórnia realizaram uma cerimônia com bênçãos e cânticos. Oficiais do gabinete do xerife do condado de Kern se juntaram a eles para se despedir. Para Violet, foi um alívio cumprir a promessa que havia feito. Shirley Ann Sussey foi enterrada no local de descanso de sua família no cemitério Riverside em 27 de maio de 2022. Violet agora incentiva os povos indígenas a se capacitarem em investigação de DNA para que também possam realizar suas próprias investigações forenses. Ela continua trabalhando com investigadores para ajudar outras famílias indígenas a encontrar seus entes queridos desaparecidos através de um banco de dados de genealogia genética. Essa é a esperança que quero dar às pessoas em situações semelhantes à minha, disse ela. Embora a tarefa parecesse impossível em 1980, a busca fervorosa por justiça por parte dos investigadores, combinada com os avanços em tecnologia e testes de DNA, levou um assassino à justiça e trouxe paz a uma família que esteve buscando por muito tempo seu ente querido. Até agora, mais da metade da batalha foi vencida. Mas à medida que a tecnologia avança, ainda há esperança de identificar a Jane Doe do condado de Ventura. O caso de hoje demonstrou que a determinação pode levar a resultados surpreendentes. Quais são suas opiniões sobre o progresso realizado pela tecnologia para ajudar a identificar e trazer fechamento às famílias que passaram anos buscando respostas sobre seus entes queridos desaparecidos? Chegando a este ponto, será que você não viu este outro crime? Eu não perderia.